né? Conhecer pessoas como Nelson Mandela, conversar com Nelson Mandela, visitar a casa, ir na casa do bispo Desmond Tutu, tenho fotos lindas com ele. Em Calcutá, eu fiz questão de visitar a sucessora da Madre Teresa de Calcutá. A vida não é só glamour, não. A doutora Margarete já pegou o ônibus do Rio de Janeiro e foi para Fortaleza para apresentar o trabalho em congresso. Não sei como é que você descobriu isso, Mauro, mas é verdade. Tudo começou com esse filminho gravado com você, né, Mauro? Você tinha informações muito novas, fresquinhas do coronavírus que ninguém sabia. Foi a primeira gravação. E eu disse, olha, hoje eu acredito mais em cova aberta do que em número de estatística. E isso causou um mal-estar. Ela é médica pneumologista, professora universitária, pesquisadora da Fiocruz, membro da Academia Nacional de Medicina e, durante a pandemia, se tornou uma referência nacional como uma orientação à população sobre a Covid-19. Ela vai compartilhar conosco as suas histórias que engrandecem a pneumologia e as histórias também fora do mundo da pneumologia. Nós temos a honra de dar as boas-vindas hoje, no primeiro episódio do Raio X Talk Shows, à doutora Margarete Prete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Margarete, está pronto para ser escaneada pelo Raio X? Não sei se eu estou pronta, Mauro, mas estou pronta para conversar com você. Vamos lá. Dependendo do grau de resolução, vamos ver, né? Aqui é um trabalho de alta resolução. Isso aqui é mais escaneado do que um PET scan, né? Vamos ver o que capta. Vamos ver o que é que você está captando. Eu que vou captar, você vai emitir. Tá bom, vamos ver. Margarete, você nasceu no Espírito Santo. Minha família é capixaba, Mauro. Minha família é de imigrantes italianos, né? Meus avós paternos vieram do norte da Itália no começo do século passado, quando as levas de imigrantes vieram para substituir o trabalho escravo, como foi em São Paulo, né? Então, eles se dividiam. Os navios saíam de Nápoles e iam deixando, né? São Paulo, Santos, e iam subindo, Rio de Janeiro. E meus avós foram para o Espírito Santo. Meu pai nasceu lá, minha mãe também, casaram-se lá, eu nasci lá. Depois eu fui morar no Rio ainda muito pequena, né? Tenho duas irmãs, a minha irmã do meio ainda nasceu no Espírito Santo e minha irmã caçula nasceu já no Rio de Janeiro. E como é que foi essa história do Rio de Janeiro se tornar médica? Você queria ser diplomata quando era mais nova, adolescente? Porque a minha família não tem nenhuma tradição médica, Mauro. É muito frequente na nossa história de médico que nós, de certa maneira, emulemos aquilo que os nossos antecessores fizeram. É muito comum, nós sabemos disso, né? Mas a minha família é uma família de juristas. Meu avô foi advogado, meu pai era advogado, procurador federal, minha tia era procuradora, juízas. Então, era uma família muito ligada a isso. Então, assim, desde o início da minha vida, eu cresci nesse meio e nós éramos uma família relativamente pequena, né? Não era uma grande família assim. A família da minha mãe era uma família que migrou antes, é uma grande família no Espírito Santo. A família dos Dalcomo é uma família pequena, né? E eu dizia assim, eu tinha muita curiosidade. Eu me lembro que o meu primeiro presente, assim, que eu tenho memória, foi um mapa mundi que eu tinha no meu quarto e eu ia botando aqueles alfinetinhos coloridos, né? Meus pais achavam, eles sempre deram muita força. A minha família nunca foi uma família rica, mas nós nunca tivemos limites para a educação. Nós nunca tivemos muitos bens de consumo, mas sempre moramos muito bem e para a educação não havia economia. Então, nós sempre estudamos em ótimos colégios. Meus pais me botaram para aprender na cultura inglesa, na Aliança Francesa, desde muito pequena. Porque eu dizia que ia ser diplomata e eles achavam graça. E você já preencheu todos os pontinhos? Ainda faltam alguns. Eu já andei muito, Mauro, você sabe disso, mas ainda faltam alguns. Um deles que eu ainda não fui, e que eu às vezes comparo com o poema do Manuel Bandeira, que dizia, vou-me embora para Passárgada, né, que você lembra?
Passárgada eu fui, mas quando eu era pequena eu nem sabia onde era, né? Depois é que adolescente eu fui ler o Manuel Bandeira, mas a palavra que eu marcava, assim, que eu me lembro, é a ilha de Madagascar. Essa eu nunca fui ainda, mas eu ainda vou. Mas você já passou perto ali. Passei perto várias vezes, mas eu nunca fui. Mas me conta essas andanças aí pelo mundo, os lugares que você foi que achou mais interessante, ou aquele que passou um perrengue maior. Olha, eu até já andei muito, Mauro. Você sabe que eu fiz assim, ao longo da vida, eu trabalhei sempre aqui, né? Eu passei um período muito pequeno fora, né? Onde eu fiz uma espécie de fellow na Universidade de Edimburgo, né? Na época do nosso querido mestre, professor Flemley, né? Ele morreu logo depois que eu saí de lá. Eu fui, depois eu voltei de novo, né? Então, foi uma experiência muito boa, porque era um grande serviço de pneumologia, né? E depois eu fiquei um semestre. Era uma espécie de short fellow, né? Mas que eles chamavam. De tuberculose? Não, lá não tinha tuberculose naquela época, por isso né? Que eu estranhei. Era só pneumologia, né? Mas era um baita serviço, né? Era um serviço muito bom. E era gente do mundo todo, então foram contatos. Fiz amigos que são meus amigos até hoje, né? Isso lá se vão 30 e alguns anos, né, Mauro? Alguns aninhos, né? Enfim, chega uma hora da vida que você começa a hesitar para dar precisão nas datas, assim, né? Depois disso, nos últimos anos, eu também tive algumas andanças bonitas, assim, num projeto do Banco Mundial, que há pouco você comentava, né? Eu aceitei trabalhar durante 5 anos num projeto do Banco Mundial muito bonito para doenças respiratórias ligadas às doenças ocupacionais, basicamente ligadas à mineração, porque na África subsaariana a mortalidade de homens muito jovens é muito alta, deixando mulheres e famílias abandonadas, e esses homens, principalmente. Basicamente HIV, Mauro, porque eles são homens muito jovens que migram daqueles países, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto e Moçambique, vão para as minas de Zâmbia e da África do Sul trabalhar em condições que nem sempre são condições adequadas. E eles, então, destroem os pulmões, né, com a mineração, com minas de carvão profundas, né? Todos pegam tuberculose e todos, né, são países em que 25% da população sexualmente ativa tem HIV positivo, né? São pacientes que são portadores do HIV. Então, essa somatória dessas doenças que são basicamente da imunidade celular, como nós sabemos, fazem uma devastação. Então, o Banco Mundial chamou alguns especialistas, né? Então, haviam especialistas, eu era a única brasileira, como médica, e alguns americanos, enfim, um grupo bom de pessoas, e nós íamos 3 vezes por ano, e era um rodízio entre Moçambique, Zâmbia, Zimbábue. Isso me permitiu não apenas conviver com pessoas muito diferentes, conviver com, por exemplo, líderes que representavam os mineradores e que eram pessoas de muita consciência, né, e que participavam das reuniões conosco, porque eram eles que nos ensinavam se as máscaras que era dada a eles para usar nas minas filtrava as partículas do tamanho adequado para prevenir contra a aspiração daquelas partículas inaladas, né, de carvão e daquelas minas todas de pedra, diamante, aquelas coisas todas que tem na África, aquelas riquezas todas que infelizmente não são distribuídas de maneira justa, né, Mauri? Enriquece um pouquinho e empobrece o resto todo, né? Então, assim, me deu uma experiência humana, eu diria, e profissional muito boa de andar por culturas muito diferentes da nossa, me entristecer em alguns momentos por ver a situação da mulher tão reduzida a praticamente nada, né? Porque são hábitos de culturas totalmente diferentes dos nossos, né, Mauro? Há culturas ali em algumas áreas do Malawi que a gente via onde a mulher, ao ficar viúva de um marido que morre de HIV, ela pela cultura dela, ela tem que dormir com o cunhado na noite seguinte a que enterra o marido. Então, isso é uma coisa, para a nossa cultura ocidental, é algo absolutamente... aterrorizante. É horrível. Então, assim, mas isso a gente é normal. Quer dizer, como coisas lindas, né? Danças maravilhosas, uma carga de afetividade em coisas muito diversas de nós, étnica e culturalmente, mas que
Eu diria assim, eu me senti, cada vez que eu voltava da África era cansativo, e depois eu fui à África em outras situações também, algumas vezes acompanhando meu marido, outras vezes ele foi me encontrar e a gente viveu experiências conhecendo pessoas também extraordinárias. Ele foi diplomata? Não, meu marido era sociólogo, né? Era um escritor, sociólogo, foi acadêmico, membro da Academia Brasileira de Letras, né? E tinha muitas missões também internacionais, né? Então, acompanhando em algumas vezes, né? Eu sempre me lembro que eu organizava assim para ter as minhas férias divididas assim, os 30 dias em 10, 10 e 10, né? Para poder coincidir com quando ele ia, porque eram viagens tão extraordinárias que me deram a oportunidade de ver pessoas muito interessantes. E na África, especialmente, lá eu pude, não em viagens que eu fiz pelo projeto do banco, mas com ele, né, conhecer pessoas como Nelson Mandela, conversar com Nelson Mandela, visitar a casa, ir na casa do bispo Desmond Tutu, tenho fotos lindas com ele, e aquele homem tão espetacular, tão prêmio Nobel da Paz, né, que pega no rosto da gente e diz, "You are a special person", quando a gente estava dizendo para ele, né, o senhor é uma pessoa tão... Então, isso, e a gente não esquece isso na vida nunca, entendeu, Mauro? São coisas muito bonitas, né? E como é que se deu nesse encontro com Mandela aqui? Uma coisa para nós, assim, de longe, uma coisa muito fora da nossa realidade. Porque a gente tinha encontros que eram feitos, né, pelas Nações Unidas, né? Meu marido era membro do Grupo de Direitos Humanos das Nações Unidas, então, nessa qualidade, tinha acesso a essas pessoas. Né? Foi assim que eu conheci, ainda há muito tempo atrás, logo depois da perestroika, né? Eu fui à Rússia e pude ver o Gorbachev de perto, né? Tem uma foto ao lado do Gorbachev ainda. Eu vi essa foto. Você viu essa foto? Exatamente. Então, assim, conhecer o porta-voz dele, que era um ministro de Relações Exteriores, que eu nunca me esqueci também, porque era um homem de uma doçura, tinha esse nome difícil, chamado Shakhnazarov, com esses nomes russos, né? E ele ficou muito encantado, assim, porque eu tinha lido alguns russos, né, e podia conversar um pouco com eles, e gostava de música clássica, conhecia um pouco a história, e isso faz tanto tempo que hoje, quando eu fico vendo a Ucrânia, né, eu me lembro que eu tive a oportunidade de conversar sobre o que tinha sido o horror do Stalin na Ucrânia, e hoje, né, isso tudo ficou tão assim triste quando a gente vê essa guerra insana, né, Mauro, entre Rússia e Ucrânia, né? Então, assim, a vida me deu muita experiência profissional, mas ela me deu também alguns momentos muito especiais com essas pessoas. Você falou que conversou em russo. Não, russo não. Entendi. Conversei, não. Eles falavam inglês perfeitamente. Tá. Não, o Gorbachev não. Línguas. Mas o russo eu não falo nada. A única palavra que eu sei falar em russo é obrigado, que é spasiba, mais nada. Estou aprendendo, então. Como é que é? Repete para eles lá. Spasiba. Spasiba. Quando vocês forem para Moscou, forem pedir um café, um negócio. Mas o welcome eu já não saberia dizer, eu só sei dizer obrigado. A gente diz, eles foram muito educados. E, assim, e a Rússia é muito fascinante, né? Então eu pude andar um pouco por lá. E, enfim, mas essas pessoas são pessoas que... E o outro momento que eu considero assim, muito transcendente, assim, você falando de pessoas muito conhecidas, Mauro, e que se você me perguntasse assim, entre os momentos realmente transcendentes que eu tive na vida com essas pessoas, como médica e como mulher, eu mais até... Foi o encontro que eu tive, ela já tinha morrido, a Madre Teresa, né? Mas numa das vezes que eu fui à Índia, eu fiz questão de ir a Calcutá. E em Calcutá eu fui à universidade, nós tivemos entrevista com o reitor da universidade, eu já estava horrorizada com aquela pobreza, aquele horror, né? Eu tinha pedido ao carro que nos levava de carro, numa estrada que nós fizemos, eu vi assim uns consultórios e um momento dado eu pedi ao rapaz para parar o carro e era um consultório de um médico, onde eu entrei, era assim uma barraquinha, era um casebre, né? E ele fazia assim 80 consultas por dia, nossa, cobrando $1 por cada consulta, né? E aquela coisa, a Índia não é uma viagem, Mauro, a Índia é uma vivência, né? E em Calcutá eu fiz questão de visitar a sucessora da Madre Teresa de Calcutá. E como tive o privilégio de ter um guia lá, que era um professor da universidade aposentado,
E ele pediu e ele conseguiu, senão não teria conseguido esse privilégio. Ele me conseguiu uma entrevista privada com ela. E ela tinha sucedido a Madre Teresa, a irmã Nirmala Jodi. Morreu, ela faleceu tem uns 5 anos, né? E nessa ocasião ele conseguiu, e claro que só eu fui, porque para entrar no quarto de uma freira, né, eu entrei porque era mulher, né? Ela já estava na cadeira de roda, mas era uma senhora nepalesa, brahmane de origem, né? Porque lá ainda tem aquele horror das castas, né, Mauro? A Índia, essa coisa de casta é algo que nos machuca, né? Nós já vivemos num país de tanta desigualdade como o Brasil, mas, enfim, casta é algo... Você não pode passar... Não, quando você... Não, se ser brahmane é o sonho, né? Mas assim, se você for Dalit, você sequer encosta em alguém. Então é algo para nós, como médicos, sobretudo, que atendemos todos iguais, seja um sheik, um presidente da república ou um morador de rua, não é verdade? Nós atendemos a todos porque nós fazemos isso, porque é do nosso ofício. E ter essa conversa com essa pessoa foi algo que... assim, foi muito extraordinário, assim, sabe, Mauro? Porque era uma pessoa de muita densidade humana, né, que nos falou muito da madre, né? Eu pude ver o quarto onde a madre vivia. O túmulo dela é dentro da casa, é na sala da casa. E é um túmulo muito simples, né? Um túmulo de pedra, e é uma coisa muito comovente. Tem uma pequena estátua no lugar onde ela rezava ajoelhada, que foi feito, e sobre o túmulo, que é uma pedra lisinha, todos os dias do ano, alguém escreve com pétalas de flores frescas: "You did it to me." Você fez por mim. É algo extraordinário isso. E aquilo eu fiquei muito... Essa foto também você deve ter visto, porque acho que em algum momento eu pedi à madre que eu queria visitar aqueles locais onde eles põem pessoas. Isso era na casa dela ou era dentro de um convento? Não, ela não tem convento. É um sobrado onde chama-se as Irmãzinhas da Caridade, que é como elas se chamam, né? Elas ficam ali, é uma casa, assim, um sobrado de esquina, assim, grande, mas muito modesto, né? Ficam muitas ali, elas viajam, ficam pelo mundo, né? A irmã fica ali, onde a madre morava, tem o quarto da madre, que tem um vidro assim, você só vê de fora, e eles pedem para não ser fotografado, que é uma coisa incrível, você pensar que aquela mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz morava numa caminha que é mais estreita do que essa mesa, num lugar em cima da cozinha, onde a temperatura devia alcançar no verão uns 45 graus, num quarto mínimo, assim, de 2, uma cela, como eram as celas da Idade Média, entende? Assim, com uma janelinha. Muito impressionante. E eu pedi a ela para visitar. E ela me permitiu, porque não é aberto para as pessoas entrarem naqueles abrigos onde eles põem as pessoas. E eu até escrevi um artigo sobre isso num dado momento, acho que isso está no meu livro, Mauro. Meu livro, Um Tempo para Não Esquecer, em algum dos capítulos eu acho que eu faço essa menção. E ali eu entendi uma coisa também que nós não temos noção do que é aquilo, Mauro. Nós vemos muita pobreza no Brasil, nós vemos muita riqueza e vemos muita pobreza. Então, a Índia tem muitas similitudes conosco, né? Um país grande, muita gente, enfim, muita desigualdade. Mas, assim, nos abrigos da madre, você entende exatamente a diferença entre o nada, ou seja, morrer na rua como nada, como alguma coisa que não é nem humano, e o quase nada. E a diferença entre o nada e o quase nada, Mauro, é abissal. Por que é abissal? Porque você tira alguém da rua, que tem mosca, limpa, bota num catrezinho, num colchonete, e aquela pessoa vai receber uma paliação qualquer, uma água, um pouquinho de comida, e vai morrer com dignidade. Ela não vai ser salva, porque ela tem lepra, ela tem hanseníase, ou porque ela tem muitas feridas, ou porque ela tem tuberculose no último grau. Uma Índia tem 2 milhões de casos a cada ano, como você sabe, né? Então, assim, ou ela tem câncer, ou ela tem HIV, não importa, mas ela vai morrer com alguma dignidade. Então, é isso que eu chamo da diferença entre o zero e o quase zero, entende? Assim. Você se tornou uma referência em tuberculose no Brasil e fora do Brasil.
Foi por causa desses contrastes nas viagens ou isso já vem Não, anteriormente? eu tive muita influência, Mauro, dos meus professores, né? Eu trabalhei muito diretamente com o professor Germano Gerardi, né? Que era o nosso, era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu tive a chance de ser assistente dele na clínica privada, inclusive, né? Depois herdei muitos clientes dele, né? O professor Germano era um grande médico, coordenou o Programa Nacional de Tuberculose no Ministério da Saúde. Eu era residente, né, estava acabando de me formar em 1980, quando o professor Germano foi a pessoa que definiu que o Brasil iria usar o tratamento de curta duração oral. E naquele momento, então, eu sou testemunha, como uma jovem médica, dos sanatórios todos sendo fechados e todo mundo começando a ser tratado em ambulatório. E eu fui me encantando, até por ser uma doença muito clínica, né? Tinha muitos desafios. A minha residência tinha a cirurgia de tórax, então eu podia acompanhar aquelas cirurgias grandes que ainda se faziam nos pacientes com tuberculose. Toracoplastia, aquelas coisas. Toracoplastia eu vi pouco ainda, né? Eu já via os operados antes, porque já era uma fase anterior à minha geração, né? Mas ainda bastante cirurgia, enfim, e começava o tratamento de curta duração. Então, eu pude acompanhar e aí tive chance de fazer os primeiros trabalhinhos, assim, acompanhando as pessoas durante o final da minha residência, né? Foi um desses que você foi para Fortaleza de ônibus? Foi um desses trabalhos? Foi mais ou menos. Mas quando Olha, eu era... pessoal, a vida não é só glamour, não. A doutora Margarete já pegou o ônibus do Rio de Janeiro e foi para Fortaleza para apresentar o trabalho em congresso. Não sei como é que você descobriu isso, Mauro, mas é verdade. Quando eu era residente R1, eu fiz dois trabalhinhos, na verdade, que me deixaram muito orgulhosa como residente. O segundo eu até fiz uma publicação. O primeiro foi um trabalho sobre apodomas pulmonares, né, tumores neuroendócrinos de pulmão. E foi meu primeiro trabalhinho apresentado no Congresso de Fortaleza de Pneumo, o primeiro congresso que eu fui em Fortaleza em 1980. Eu era residente. R1, né? E naquela época, né, residente R1, né, Mauro, a gente fazia economia, né? Tinha aquele saláriozinho, né, de residente. Não é essa fartura que é hoje. Não, absoluta não, nada disso. E aí o Ministério da Saúde, o meu hospital era do Ministério, né, deu a quem quisesse ir para o Congresso de Fortaleza um ônibus. E eu não hesitei, lá fui eu para Fortaleza, atravessei o sertão, foi uma... Quantos dias? Quase 3 dias, né? Não foi só eu, foram muitos de nós, vários. Tinha pôster embaixo do braço? Não era aquele pôster ainda, né? Era oral, era aqueles slidezinhos que a gente pintava com pilô amarelo. Sim, que fazia em preto e branco. Você lembra disso? Por trás passava a Silva Penha amarelinha para dar destaque. Isso, para dar destaque. Então tinha uma pessoa que fazia os slides, né? E levei a minha caixinha com slides, ainda tinha umas caixinhas que eu tinha herdado do professor Germano, que aliás eu tenho guardado até hoje, que são muito comoventes, umas caixinhas de metal que fechava assim, incrível, né? Assim, eu não tenho coragem de me desfazer, porque estão lá na minha sala da Fiocruz, assim, quase como um museu. E eu levei meu trabalhinho. Depois, no ano seguinte, não era congresso, né? Mas nós tivemos uma enchente, aquelas chuvas que tem no Rio de Janeiro, como tem aqui em São Paulo, e meu hospital era na área ali de Jacarepaguá, a Barra crescia, né? A Barra ia virando aquela cidade quase que é hoje, né? Então, assim, tinha problemas de saneamento para tudo quanto é lado. Aí teve uma enchente enorme e nós tivemos muitos casos de leptospirose pulmonar. E aí eu fiz outro trabalhinho que eu fiquei muito orgulhosa, como R2 já, né, sobre leptospirose e publiquei, né, 41 casos de leptospirose pulmonar. Não é trabalhinho, 41 é bastante. E a gente tratava os casos, não morreu ninguém, enfim. E nós fazíamos trabalho de campo, porque nós éramos obrigados, aí nós íamos visitar as pessoas naquelas comunidades ali daquela região da área do hospital. Então, assim, depois eu fiz alguns trabalhos de campo também, no norte do Brasil. Me lembro que eu fui a Belém na época que isso tudo estava acontecendo, né? Fui treinada, fui aferida pelas enfermeiras antigas para fazer PPD, e elas brigavam com a gente, elas eram duronas com a gente, né, Mauro? Porque você imagina, né, aquelas enfermeiras da escola Ana Nery, no Rio de Janeiro. Não conheço, mas só de você falar já fiquei com medo.
Mas eu sou aferida para a leitura de PPD. Quando eu vim fazer meu doutorado em São Paulo, o professor Manuel Lopes dos Santos, que me recebeu na Escola Paulista, falou: eu sei que você sabe fazer PPD, então você pode aplicar PPD nos nossos estudantes. Eu falei: claro que posso, professor. Eu tinha tanto medo dele assim. Eu falei: posso sim. Porque perder um problema, né? A aplicação, a leitura. Mas eu sou aferida, eu fiz leitura cega em conscritos do Exército, que claro. É leitura cega? Leitura cega é quando elas levavam a gente para o Exército, né? Pegavam os meninos do Exército, jovens, fazia aplicação, né? E fazia leitura cega para medir enduração. E media o erro interpessoa e o erro intrapessoa. Você lia o mesmo teste mais de uma vez e media a sua taxa de erro. Era uma leitura de sensibilidade, né? Não era uma leitura visual, né? Então, assim, eu sou aferida. Por isso que eu só acredito em PPD quando eu aplico e eu leio, Mauro. Hoje em dia o pessoal mais novo, acho que nem não sabe fazer. PPD. Não sabe fazer. Fazer o IGRA. Não sabe. Mas o IGRA a gente está tendo problema, Mauro, porque tem tanto IGRA falso negativo. Exatamente. Porque o IGRA é difícil de fazer. É um teste que não pode colher em casa, você tem que colher no laboratório, você tem que fazer o movimento de balançar o tubo. Se a velocidade do braço errar, então é um teste muito difícil de fazer. Nós precisamos encontrar um outro point of care de diagnóstico melhor do que IGRA ainda. E de onde surgiu, no meio dessa trajetória, o desejo de ser presidente da SBPT? Porque eu me lembro, eu estava no Congresso Europeu, eu não lembro qual, se foi em Barcelona, e eu estava com o Clístenes. Aí você chamou nós dois do lado, eu nem era tão próximo de você. Eu conheci e tinha reverência por ser já uma referência na tuberculose. Acho que foi em Madrid, né, Mauro? Acho que foi em Madrid, não foi? Eu não me lembro se foi em Madrid, se foi em Barcelona, foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Foi antes, sim. E aí você falou: eu tenho um desejo de ser presidente da sociedade brasileira, o Rio de Janeiro parece que estava sem representação. Quando surgiu isso? Porque você sempre foi uma grande personalidade dentro da pneumologia, muito ligada à tuberculose e muito mais, talvez, reconhecida fora do Brasil que dentro, entre os pneumologistas. E aí você manifesta esse Mas desejo. o Rio de Janeiro, na verdade, não foi uma coisa pessoal, Mauro, é que o Rio de Janeiro refletiu, e existe um turnover, né, nessa coisa da presidência da sociedade, o que é justo, né? Justo, democrático, desejável, né? Que o Brasil seja realmente a sociedade brasileira, ela tem que ter uma representação que não seja... Então, os maiores, digamos, colégios eleitorais da pneumologia no Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro, e depois vem Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, mais ou menos do mesmo tamanho, e depois outros estados com menor número. E o Rio de Janeiro refletiu naquele momento, há uns 5 anos atrás, né, mais ou menos, de que seria o momento do Rio de Janeiro, porque o último presidente tinha sido Mauro Zamboni e já tinha 20 anos. Então, que estaria na hora, né? Então, teve São Paulo, teve Rio Grande do Sul, né, um chat que tinha sido o último. Havia tido uma eleição e tinha sido eleita a professora Irma, né, que foi quem me antecedeu. Um pouco antes. Esse foi Pernambuco, né? Isso, Esse foi Pernambuco. Depois Rio Grande do Sul, depois a professora Irma, que era São Paulo. Então, estaria no momento do Rio de Janeiro. E aí me consultaram, eu disse: olha, eu acho que sim, acho que tem que ser o Rio de Janeiro. Aí a diretoria da sociedade no Rio de Janeiro fez reuniões e tal, e chegaram à conclusão de que um nome que seria um nome de consenso, que não teria problema, teria experiência, porque eu já tinha sido diretora de assuntos científicos numa gestão, há várias gestões passadas, que seria o meu nome. Me consultaram, eu disse: bom, vamos ver, né, gente? Vamos pensar e tal. E aí foi isso, né? Então, nós, na verdade, não foi assim um projeto pessoal, não, sabe, Mauro? Foi uma coisa mesmo de atender, e o Rio de Janeiro fez uma consulta no estado do Rio de Janeiro, e aí 98%, enfim, disseram que era o meu nome. Eu disse: tá bem, então vamos em frente. E aí eu acho que foi uma experiência... difícil, está sendo, porque é difícil e muito boa, num certo sentido, porque essa modalidade que a sociedade trabalha, né, de fazer o presidente eleito, né, emulando um pouco as sociedades internacionais, dá a quem é o próximo presidente uma experiência boa com a diretoria anterior. Então, eu pude acompanhar os 2 anos, que foram anos muito difíceis durante a pandemia, mas, por outro lado, também muito deu possibilidade à sociedade de crescer como instituição, Mauro, porque, na verdade, a figura nossa de pneumologista
mesmo tendo sido fruto dessa tragédia que foi a epidemia da Covid-19, deu à especialidade uma visibilidade muito maior, não há dúvida disso, né? É exatamente isso que eu ia comentar. Foi bem no momento que estourou a pandemia que você acabou sendo eleita para a sociedade. Você pegou todo esse período foi 20. pandêmico crítico. A eleição foi no final de 20, exatamente. E nós já estávamos, né? Tudo começou com esse filminho gravado com você, né, Mauro? Essa história talvez o pessoal não conheça nos detalhes, pelo menos os mais novos, né? Eu estava no Congresso, nós estávamos no Congresso, no curso nacional. Não, era o curso de intersticiais. Exatamente. E eu tinha vindo de Brasília, porque eu tinha feito parte do grupo em 10 a 12 de março de 2020, eu fiquei em Brasília, ainda era o ministro Mandetta naquela ocasião, lembra? Isso, Mandetta. E eu fui pela Fiocruz, porque eu tinha feito parte do grupo de médicos na época do H1N1, na época da gripe. 2008, 2009. Então, eu fiz parte daquele grupo. E aí a Fiocruz pediu para eu ir, porque aí fomos dois pneumologistas, Ricardo Martins por Brasília foi pela Sociedade, 2 infectologistas da Fiocruz, era um grupo. E passamos 3 dias lá e naquela ocasião o ministro Mandetta nos colocou em contato com o mundo, com a Espanha, com a Itália, que já tinha vivido aquela tragédia. A Itália já estava devastada, total, nós já tínhamos chorado. Né? Um colega da Espanha chegava naquele telão e descrevia ele chegando num asilo, encontrando 32 corpos, aí chorava ele, chorava a gente, era um negócio, foi difícil. Eu saí de Brasília e vim direto para São Paulo para ver se conseguia não ter o curso de intersticial mais. E não conseguimos. Eu lembro que esse curso foi crítico porque vinham as notícias do exterior. E saiu um monte de doente. E a gente estava com medo de ter o curso, aglutinar todo mundo. Algumas pessoas estavam de máscara, a gente olhava estranho, pessoas do máscara. No Japão, quase ninguém estava de máscara. Mas o brasileiro não tem o hábito de usar máscara. Né? E aí, era o último dia, acho que do curso, estava nos estertores do curso, eu estava saindo e encontrei você numa sala, acho que você estava sentada na sala dos professores conversando, me contou essa história que você tinha voltado aí você de falou... Brasília. Eu falei, vamos gravar então. Gravar não, era ao vivo na época. Eu me lembro que o seu microfoninho na época, aí você com telefone celular... Então, exatamente, a gente tinha o celular... vertical... Na época, a gente fazia ao vivo. Né? A gente não tinha... O Instagram não era essa rede poderosa como é hoje. Isso. A gente trabalhava muito com o Facebook, né? Então, geralmente eu gravava os vídeos na horizontal, porque na horizontal era um formato do YouTube também. E o Facebook trabalhava na horizontal também. E o celular não estava ficando na horizontal, não estava dando... Foi muito complicado. Estava horrível. E a transmissão na sala, a rede Wi-Fi não estava tão boa. Eu falei, vamos agora, porque se não for desse jeito, não vai sair. E a gente gravou. Você tinha informações muito novas, fresquinhas do coronavírus, que ninguém sabia. Foi a primeira gravação. E aí eu me lembro, foi incrível aquilo. Né? Eu também registrei esse histórico no meu livro. Né? Depois a gente vai falar do livro dela para vocês lerem essas histórias no livro também. O livro vale a pena, me deu alegria também, porque, afinal de contas, me deu um prêmio Jabuti, né? Em 2022. Mas, e aí, eu me lembro que eu fui dormir num flat, porque eu só ia no dia seguinte, e aí, quando era meia-noite, eu estava indo dormir, entra uma mensagem sua. Antes disso, eu lembro que a hora que a gente acabou a gravação, eu tenho noção, pelo menos tinha noção. Você jogou na rede. Não, foi ao vivo. Aquilo foi ao vivo. E quando a gente já estava gravando, eu vi que estava muita gente entrando fora do padrão que eram as transmissões que a gente fazia. Aí, na hora que a gente saiu, fechou a sala, pegou as coisas, eu fui para o estacionamento, você foi pegar o carro para ir para o aeroporto, eu ainda falei para você, engraçado, tinha muito mais gente do que eu costumava ter, né? Mas eu achei diferente, mas eu falei, o assunto é palpitante, é novo, é interessante. Aí eu estava indo para casa, cheguei em casa, vi que começou a subir. Era 9 horas da noite, eu te mandei uma primeira mensagem. Margarete, tem não sei quantos mil visualizações, é fora do... Você me perguntou... É muito ou pouco? Isso é muito ou pouco? Eu falei, é muito para o nosso padrão. Na hora que eu fui dormir... Meia-noite entrou uma mensagem sua, Margarete, estamos com 180 mil visualizações. Eu falei, meu Deus, acho que esse negócio é muito. E eu fui dormir. No dia seguinte eu estava tomando café para voltar para o curso, porque eu só ia na hora do almoço embora. Eu voltei para o Centro Rebouças, aí você me mandou outra mensagem.
Tá não sei quanto. Quando eu estava no Congonhas, indo para o Rio... Eu sei que era meio-dia, estava batendo acho que 500 mil. E no final da tarde, estava batendo 1 milhão. Quando você me ligou e falou, a Rede Globo chegou na Rede Globo, a Globo me ligou para estar no jornal. Aquela jornalista, Camila Bonfim. Ela me ligou, eu estava em Congonhas, aquele barulho de aeroporto. Ela falou, a senhora é a pessoa que gravou um vídeo que está batendo 2 milhões de visualizações? Eu disse, não tenho a menor ideia se está batendo isso. Agora que fui eu, fui. Aí ela disse, a senhora pode vir ao vivo na televisão hoje? Eu disse, até posso, porque eu moro perto, eu estou voltando para casa. E aí ela falou, 6 horas, foi a primeira entrevista ao vivo sobre Covid-19 que nós fizemos, grande. E a audiência, depois eles me contaram, foi assim, bateu muitos recordes. Sim, eu lembro que aí chegou no domingo, estava batendo já 2 milhões que bateu no domingo. Aí na segunda-feira de manhã, o pessoal da Globo me ligou também e falou, olha, você pode vir no Jornal da Globo hoje? E era o dia da decretação do lockdown. Era dia 16 de março, segunda-feira. Você vai entrar no estúdio de São Paulo, a doutora Margarete entra do estúdio do Rio. E o Heraldo estava em Brasília fazendo a mediação da conversa. E aí a gente acabou trocando uma figurinha pelo WhatsApp para falar o que você vai falar, o que eu vou falar. Isso. E nessa época tinha muita gente já... A gente já começava a dizer as primeiras bobagens sendo ditas, né, Mauro? Justiça seja feita. A imprensa brasileira, salvo raras exceções, naquela encruzilhada, ela optou pelo caminho certo. E nós conseguimos desaconselhar algumas pessoas que diziam coisas inadequadas. Eu sugeri nomes. Eu me lembro que no primeiro programa daqueles que duravam 6 horas, domingo, né, que a gente ficava no estúdio de 6 à meia-noite, eu sugeri o nome do Amilcar Tanuri, que é um dos maiores virologistas do mundo, né? Não do Brasil, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Então, a Amilcar foi explicando o que era o vírus, né? Já começando a desmistificar aquelas bobagens que já começavam a ser ditas de que o vírus era do laboratório dos chineses, aquelas coisas horríveis que nós ouvimos ao longo do tempo e ainda tem gente que diz até hoje, né, Mauro? Então, essa experiência foi algo que nós pudemos começar juntos, né? Então, só para pontuar, esse vídeo chegou a 3,5 milhões, quase 4 milhões de visualizações. Eu recebia mensagens de todas as partes do mundo sobre esse vídeo. Até eu recebi de Abu Dhabi. Abu Dhabi, do Oriente Médio, recebia da África, recebia da Europa, recebia da Austrália. E iam chegando as mensagens e copiando o nosso vídeo e transmitindo. Foi a primeira experiência de viralizar um vídeo. Eu recebi, Mauro, porque como eu andei muito pelo esse mundo, o mundo do Golfo, acompanhando várias missões nessas áreas, eu recebi mensagem de Abu Dhabi, de alguém que tinha me conhecido numa das vezes que eu tinha ido em Omã e que tinha participado de um seminário em que a gente fez lá em Omã e tal. Então, assim, eu também andei muito por esse mundo muçulmano e era uma mensagem, eu falei, meu Deus, eu me lembro que era um rapaz que era da Caxemira, na verdade, mas que trabalhava numa loja onde eu havia feito uma compra de algo muito especial e ele tinha ficado com o meu telefone e ele me mandou, doctor, não sei o que, dizendo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tinha noção um vídeo que a gente gravou da força das redes sociais, para o bem e para o mal. Foi a primeira vez que a gente teve essa experiência, mas a partir daí você foi catapultada para um outro nível de notoriedade, porque você era conhecida na pneumologia, tanto brasileira quanto fora, mas aí você passou a ser conhecida do grande público. E quais foram as consequências para o bem e para o mal disso? Eu diria que até hoje, Mauro, foram mais para o bem, né? Então, por exemplo, eu fico muito comovida até hoje, como se fosse algo novo, né? Quando eu entro num avião, a gente anda muito, né? A gente brinca que a gente anda mais com notícia ruim, né, Mauro? Mas a gente viaja muito, sobretudo pelas tarefas da sociedade, né? E dando aula aqui e ali. Então, assim, eu fico muito comovida, como se fosse a primeira vez quando alguém me pede... me reconhece, mesmo quando a gente andava de máscara, né, o tempo todo, né? Eu entrava num avião de máscara, uma vez aconteceu algo que eu fiquei muito comovida, era um casal de senhores, todos de máscara no avião, e eu me lembro da senhora dizendo para o marido, é ela sim, e aí ela foi falar comigo e
e perguntando se podia fazer uma foto, etc. Eu falei, mas como é que a senhora sabe que sou eu? Todo mundo de máscara, assim, a senhora me vendo, acostumada a ver na televisão. Ela falou uma coisa tão bonita que eu nunca me esqueci, achei que era assim, parecia minha mãe, né, falando. Ela falou assim, não, doutora, porque com esse seu tupetinho, a gente nunca esquece. O seu tupetinho é um tupetinho de quem tem tupete. E eu nunca me esqueci dessa frase tão simpática. Outra vez no supermercado, fazendo compras, porque a gente fazia tudo, né, Mauro? Na pandemia não tinha ninguém em casa, né? Então tinha que fazer tudo, trabalhar, dar entrevista, fazer pesquisa. Eu conduzia a pesquisa da vacina BCG para a Covid-19, era uma loucura, né? Eu montei uma tenda, a gente colhia PCR ao ar livre, né? Enfim, tudo isso capacidade de adaptação do brasileiro, né? Então, assim... E uma vez num supermercado foi a mesma coisa, assim, uma moça falou, olha, minha mãe está ali, ela está olhando, minha mãe adora a senhora, será que a senhora pode chegar só um pouquinho mais perto? Eu disse, claro que não, eu vou lá dar um abraço nela, ela parecia assim uma senhora, parecia minha mãe, sabe, assim, então, assim, houve momentos muito comoventes, assim, então eu fico muito sensibilizada, né, e confesso a você que entre 100 manifestações, Mauro, que eu tomo conhecimento, porque provavelmente eu não tomo conhecimento de muitas delas, né? Eu não fico vasculhando as redes, nós não temos nem tempo para isso, né? Mas são coisas boas, positivas, de confiança na medicina, mostrando que realmente nós fizemos a coisa certa. E uma ou outra são ofensivas. Teve muita coisa ofensiva, sim, né? Teve momentos que eu fiquei muito chateada. Você escreveu um artigo contra o carnaval, por exemplo? Quando eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, eles é que me pediram para fazer o artigo e eu disse, não pode ter carnaval. Eu escrevi um artigo dizendo, não pode ter carnaval. O Rio de Janeiro acabou o carnaval no dia seguinte, aí São Paulo também acabou e logo a Folha, enfim, deu o direito de resposta a uma outra pessoa, né? E aí ficou bem tenso, assim, a minha vida ficou bastante importunada, eu diria. Importunada. Bastante importunada, assim. Acontece isso no Brasil, né? Você vira uma pessoa mais pública, todo mundo sabe onde você mora, né? Seu telefone toca em horas inadequadas, né? Você ouve o que não quer, entendeu? Então, assim, tem que ter muita fleugma, né? De tranquilidade de que você está realmente fazendo a coisa certa, né? Como eu nunca tive dúvida de que nós estávamos fazendo a coisa certa, né? Isto é, alertar, contar a verdade, dar as informações, dizer não sei. Uma vez um jornalista, houve momentos incríveis, né? Um jornalista falou assim, eu nunca vi alguém dizer não sei com tanta tranquilidade. Eu disse, ué, mas médico diz não sei. Quando a gente não sabe, nós dizemos não sei. Nós não inventamos resposta, né? E quando eu digo isso eu não sei, né? O que vai acontecer e tal, não sei, né? E a outra vez foi... também jornalista, nas vésperas do Natal de 2020, alguém me ligou, um jornalista experiente, e me disse, nós soubemos aqui na emissora que a senhora vai dizer que não pode ter Natal, é verdade? Eu disse, é verdade sim, eu vou dizer que não pode ter Natal. Não pode ter Natal. Quem fez a ceia, congela. E eu disse isso na televisão. Então, isso deu... E muita gente me agradeceu, Mauro, porque eu disse, olha, não pode levar vovô, não pode levar netinho, não pode ter Natal, gente. Não tinha vacina, era 2020, Mauro. Né? Depois, outra vez também, foi um momento assim, mais tenso, né, em que eu disse, olha... A situação estava tão grave, né? Não tinha dados publicados pelo Ministério da Saúde. Estava morrendo 2.000 por dia. Você se lembra bem disso, né? Os dados oficiais eram feitos por um pool de órgãos de comunicação. Essa era a fonte que nós tínhamos, né? E numa das entrevistas eu disse, olha, hoje estava tendo aquela coisa de Vila Formosa aqui em São Paulo, covas rasas sendo abertas. E eu disse, do norte do Brasil, onde a cepa gama surgiu, não é isso? Uhum. Então, e Manaus não tinha feito nada, então era esperar. Logo depois aconteceu a tragédia do oxigênio, aquela mortandade. E eu disse, olha, hoje eu acredito mais em cova aberta do que em número de estatística. E isso causou um mal-estar. E eu me lembro que uma autoridade me ligou e disse, a senhora foi muito enfática. Eu disse, mas é uma matemática simples, senhor. O senhor enterrava 30, está enterrando 180, só tem uma epidemia. O senhor atribui a quê? É uma conta fácil de fazer. Então, assim, nós tivemos esses embates, assim, em alguns momentos, mas
enfim... O saldo, no final, você deu a volta por cima, que foi homenageada no final, no Carnaval do ano seguinte, no Rio de Janeiro. Pela banda de Ipanema, você imagina? Eu me lembro que eu estava na França e recebo um telefonema do diretor da banda, a quem eu conheço há muitos anos, desde jovem, porque é muito simpático, é um senhor de 86 anos, sobreviveu à pandemia, teve Covid, tinha uma história incrível. E eu falei, nossa, estou muito honrada com isso, mas eu achei que era só me comunicar. Ele falou, não, eu acho que você não entendeu, você vai ter que desfilar. Eu falei, na banda de Ipanema? Aí ele falou, mas não se preocupa, doutora, a senhora vai desfilar num carro na frente. Aí fomos o Roberto Medronho e eu. Roberto Medronho, que é da Ipanema, então. Mais ou menos, né? Uma garota mais passada nos seus dias, né, Mauro? Mas, enfim, foi assim, foi muito simpático. Uma coisa linda, eu tenho aquilo lá como um troféu, aquele crachá da banda de Ipanema, a camiseta guardada. Foi lindo. Mas eu lembro uma cena do Sambódromo, você passando no Sambódromo. Mas essa foi outra coisa. Isso foi ano passado, 2023, né? Já era o governo novo, né? A Anísia era ministra, né? E na campanha do Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha foi no Sambódromo e aí eu atravessei o Sambódromo com o Zé Gotinha. A Anísia tinha me denominado embaixadora da vacinação, né? Eu falei, Anísia, mas vacina não é exatamente o meu... Não sou um especialista em vacinas. Acabei tendo que estudar tanta coisa de vacina. Aliás, você também, né, Mauro? Porque a gente precisava entender para dar informações muito... Então, e como eu tinha desenvolvido o estudo da vacina, que aliás também me deu muita alegria, né? Porque foi um estudo que acabou sendo publicado no New England, e ter um estudo publicado no New England não é qualquer coisa, né, Mauro? Claro também o estudo do New England. Então foi muito bom, e um estudo definitivo, assim, mostrando que a vacina BCG não serve para isso, ela serve para outra coisa. Né? Então foi muito interessante, assim. Mas nessa época que você virou quase que a porta-voz das informações, era dos poucos pneumologistas que apareciam na mídia. Aí a Globo parece que fez uma enquete que você era que transmitia mais credibilidade nas informações. Eles me disseram isso, Mauro, assim, de maneira muito elegante, né? Que havia uma confiabilidade, uma maneira didática de dar informações e que portanto, havia uma maneira de percepção das pessoas e que havia um resultado, eles devem ter medidores, né? E a Fiocruz também fez isso. A Fiocruz tem uma empresa que mede o alcance das informações. Como a Fiocruz é uma empresa, uma instituição muito grande, Mauro, com muitos setores, uma virologia muito forte, produção de vacina, a Fiocruz teve um protagonismo extraordinário durante todo esse período. Então, existe uma empresa que mede o impacto dos porta-vozes da Fiocruz em todas as áreas, né? A presidência, pessoas individualmente. Então, assim, eu sempre recebia esse feedback e isso me dava muita, assim, tranquilidade de que estava fazendo a coisa certa, porque, assim, nada do que nós fizemos, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, não custou nada diferente do que nós fazemos, Mauro, porque o que nós fazemos é isso, não é verdade? Nós tratamos alguém ou um grupo de pessoas, nós damos a informação verdadeira, seja ela boa ou ruim, e a mesma coisa nós fizemos, só que para milhões de pessoas. E isso gerava um feedback, gerava um resultado para as emissoras, né? E eu falei para muitas emissoras, falei para Band, CNN, emissoras fora do Brasil, dei muitas entrevistas para jornais estrangeiros, para rádio nos Estados Unidos, onde a comunidade brasileira era muito grande. Eu fiz vários encontros com a comunidade brasileira em Boston, na Califórnia, Nova York. Eles chegavam esses pedidos na Fiocruz e a Fiocruz passava através dos órgãos de comunicação para mim. Então, nós fazíamos. Era uma coisa meio cansativa, mas nós fizemos. Mas como um ponto positivo, isso colocou a pneumologia até no radar dos jovens médicos, porque era uma especialidade que vinha até sobrando algumas vagas. Agora estão faltando vagas.
Isso, Mauro, se você me perguntasse assim, das grandes alegrias, né, no meio de tanto luto, tanta cicatriz que isso tudo gerou na gente, foi isso, né? Ninguém mais pergunta, né? Na primeira entrevista que eu dei, o meu crédito saiu errado. O meu saiu como infectologista várias vezes. Isso. E aí eu disse, olha, eu não sou isso, eu sou pneumologista. E alguém me perguntou dentro da emissora, e o que é um pneumologista? Eu disse, mas se você tiver uma pneumonia, você vai procurar quem? Ele falou, boa pergunta, doutora, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, você tem que procurar um pneumologista, não é isso? Eu brinquei assim com ele, né? Se você fumar a vida inteira e tiver um enfisema pulmonar, você vai procurar quem? Né? E aí ele falou, não tinha pensado nesse ponto de vista. Hoje ninguém mais pergunta. E houve realmente esse fenômeno de impacto, né? As vagas, que havia uma relativa sobra de vagas, hoje as vagas de pneumologia estão todas ocupadas. E há pouco eu lhe dava a informação. Nós fazemos esses treinamentos anuais para os jovens residentes do primeiro ano, fizemos 2 anos seguidos aqui em São Paulo, né? E esse ano será no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma demanda que nós tivemos que aumentar o número de oferta para o Acolhe SBPT, para jovens residentes que vão ser treinados em procedimentos que nós chamamos hands-on, né, mão na massa, né, em outras palavras, e que me deu muita alegria isso, Mauro. Isso significa que a sociedade também se aproximou das pessoas, né? Nós fizemos muita coisa, como estamos nesse momento muito envolvidos, né, e você tem colaborado muito conosco nesse sentido, na campanha contra os cigarros eletrônicos, né? Recentemente fizemos um evento lindo, iluminando o Corcovado, né, uma das 7 maravilhas do mundo, de verde, né, e com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, levamos a Sociedade de Cardiologia, Pediatria, Clínica Médica, adolescentes, pneumo, fomos todos e fizemos uma cerimônia muito bonita, simbolicamente foi muito bonito. Então essas coisas dão à sociedade, à nossa especialidade, digamos, um protagonismo que eu acho que é bonito, assim. E sobre o cigarro eletrônico, você entrou nesse assunto agora, o resultado da consulta pública mostrou que mais de 60% é favorável à liberação, à flexibilização do cigarro eletrônico. Você acha que a Anvisa pode ainda mesmo assim manter esse parecer contrário? Olha, Maura, a reunião da diretoria colegiada está marcada, né? A semana que vem, né? Foi finalmente marcada. Eu vou lhe responder de 2 maneiras. Primeiro, todos os argumentos para a mudança da regulamentação que tem vigência no Brasil hoje, que proíbe vender, comercializar e fazer propaganda, os 2 grandes argumentos que são usados pelos chamados do contra, ou seja, a favor de liberar geral, não resistem à nossa análise e à nossa argumentação. O primeiro deles é redução de danos. A Inglaterra está vendo que em redução de danos não está dando certo. Ou seja, dar vapers de graça para maiores de 18 anos que querem parar de fumar resultou em que essas pessoas não param de fumar vapers, então, portanto, para redução de danos não funciona. Segundo, dizer que regulamentar vai gerar maior arrecadação de impostos, pessoalmente considero, eu não estou falando em nome da sociedade, mas no meu nome como médica, né, eu não sou mãe, mas poderia sê-lo, né, dizendo como responsável por crianças e adolescentes, antiético, anti-humano, arrecadar impostos à custa da saúde e da morte de pessoas ou de uma geração de novos dependentes, uma legião que daqui a 10 anos vão estar custando fortunas como DPOC aos 30 anos de idade, ao invés de ser aos 70, Mauro, eu considero que no mínimo, a coisa mais leve que eu posso dizer antiético. Então, os 2 argumentos usados no projeto de lei que ora tramita, então, assim, a minha expectativa pessoal é que, a despeito, eu não acredito nessa estatística, eu acho que essa estatística de 60% que são a favor de liberar geral, isso tem um grau de manipulação pela indústria do tabaco enorme, e nós sabemos disso, né? É uma diferença de poder, não só de persuasão, como de poder econômico enorme, nós sabemos disso, Mauro. Então, a minha expectativa é que o Brasil dê uma demonstração. Não é verdade dizer que no Brasil o número é assustador de jovens. Tem 2 milhões de usuários, mais ou menos calculados. Nós somos 207 milhões de habitantes.
a nossa proporção, se você comparar com países como a França ou como a Itália, alguns países europeus onde há uma liberação, digamos, de poder se vender, ou mesmo nos Estados Unidos, é muito menor, Mauro. Então, não é verdade. Então, os argumentos são argumentos que, num embate técnico, eles não se sustentam. E nós sabemos disso como profissionais, né? E é isso que nós estamos tentando alertar as famílias, né? De que esse glamour não é inocente. E sobre o livro, Margarete? O livro foi a sua experiência na Covid? Foram os artigos que você publicou no Globo? Foram reescritos para o livro? Você ganhou o Prêmio Jabuti do ano 2022. Ganhei, foi o livro do ano na ciência em 2022, né? Ganhei o Prêmio Jabuti. O jornal tem um espaço delimitado, né, Mauro? Ele tem um número de caracteres que tem um limite. Tem que encolher, então, eu tinha os artigos todos, os arquivos originais, eu os editei, né, cronologicamente naquele momento. Fiz um capítulo inédito inicial. Eu até agradeço, porque eu estou nesse capítulo. Você está mencionado. Para mim é uma honra enorme estar no seu livro eternizado no seu livro. E por uma questão de honestidade, a gente nunca deixou de dizer a verdade, né? Como tudo começou, né? E tive a honra de ter um prefácio feito pelo acadêmico Domício Proença, um pós-fácio escrito pelo nosso queridíssimo colega Dr. José Camargo, né? Um grande médico, um grande cirurgião. Aliás, o Camargo termina o pós-fácio dele de maneira muito bem-humorada, dizendo se a diplomacia brasileira perdeu o que seria uma grande embaixadora, a medicina brasileira só tem a agradecer. Ele termina bem-humorado. Então, ele é generoso, Camargo. O Tempo para Não Esquecer. Relata a experiência da Covid. E você teve uma experiência de Covid que eu me lembro, uma ligação sua, logo depois que a gente fez essa live, que estava começando a Covid, não tinha remédio, não tinha vacina, você pegou Covid. Peguei no começo. Forma grave. Peguei no começo, peguei no final de abril de 2020, né? E não fiquei muito grave, mas foi uma experiência... Ficou preocupado aqui com... Eu escrevi muito sobre isso, Mauro, porque foi uma experiência muito limite, eu fiquei muito sozinha, né? Eu saí de casa e meu marido nunca se contaminou, realmente foi uma sorte. Eu tomava muitos cuidados, eu fiquei fora de casa, fiquei sozinha num apartamento e longe de todo mundo e recebia as coisas na porta. E eu desenvolvi uma miopatia importante, caíam as coisas no chão, era muito chato, né? E eu só fui para o hospital, na verdade, no 7º dia, quando realmente eu estava com muita dificuldade até para segurar o telefone celular. Foi uma forma muito... E eu não tive pneumonia grave, nada disso. E aconteceu uma coisa muito engraçada até, porque como eu tinha muito medo e a minha família tem muita doença vascular... A gente não sabia bem ainda, né, Mauro? Estamos falando de abril de 2020. Sim, sabia, então eu tinha me anticoagulado de uma maneira muito exagerada. E quando eu cheguei no hospital, eu tinha tanto equimose, tanto hematoma, que os colegas ficaram horrorizados. Falei, ninguém vai alterar a minha anticoagulação, porque eu tinha medo. Estava errado, né? Confesso que estava errado, mas enfim, eu tinha muito medo de ter trombose. A gente já tinha entendido que era uma endotelite, né? Que era uma doença do endotélio da microcirculação e que as pessoas que tinham morrido e que nós tínhamos perdido, os primeiros pacientes, alguns não foram de pneumonia, foram de trombose, foram de doença do endotélio mesmo, né? E aí, enfim, mas foi assim, foi uma experiência. Eu escrevi, mas foi uma experiência pessoal muito particular. Eu escrevi isso também num capítulo de livro que saiu agora, Mauro, chamado Lutos, e o meu capítulo é sobre o luto na Covid-19. E eu o denomino de o luto pressentido, é o nome que eu dou. Porque era um luto que as pessoas, mais ou menos, quando você fechava aquelas portas daqueles covidários, que aquela pessoa podia nunca mais ver os seus entes queridos, né? Era uma coisa meio que eles sentiam. O único contato humano era aquela brechinha de olho que nós tínhamos entre máscara, face shield, óculos, e, enfim, luva. Era a única coisa humana, era aquele pedacinho de retina, né? Assim, que era visto pelas pessoas. Então era muito... E eu escrevi um pouco assim, sobre isso. E contei um pouco do que tinha sido a minha experiência, né? Eu tenho 2 irmãs, né? E nós já tínhamos perdido a nossa mãe pouco antes da pandemia, sem nada a ver com a Covid, mas foi logo antes, muito perto.
Então, enfim, eu escrevi desejos, eu fiz uma espécie de testamento, assim, dizendo o que eu queria, enfim, para poupar o meu marido, que era absolutamente um homem sem nenhum sentido prático. Deus me livre de deixar um problema para ele ainda por cima, né? Ele daí ia ficar... isso. Não, enfim. Essas experiências, acho que todos que estão vendo ali passaram. Eu tive casos no hospital de mãe e filho internados, a mãe na UTI, o filho no quarto, e aconteceu a mãe estava para morrer, a gente acabou liberando o filho para fazer a última visita na UTI para a mãe, porque ela não ia morrer naquela noite. Um outro caso que me chamou muita atenção, mãe e filha internadas, e elas não sabiam que elas estavam internadas. Porque a filha não queria que falasse para a mãe não queria que falasse para a filha. E uma estava em frente ao quarto uma da outra. Quando as duas receberam alta, a gente abriu a porta das duas juntas, e as duas se olharam. Foi algumas situações. Na verdade, nós vivemos uma experiência que nós nunca pensamos que fôssemos viver, né? E esperamos que a próxima... Nós sabemos que haverá, né, Mauro? Todo mundo pergunta, né? A senhora acha que vai haver outra pandemia? Eu disse, a resposta é sim, sem hesitar. Eu espero que eu já esteja vendo isso de longe. É isso. Margarete, nós estamos chegando aqui ao final do nosso raio-x. Como foi ser escaneada pelo raio-x? Puxa, Mauro, eu achei assim, eu me senti aqui num PET scan, tranquilo, sem contraste. Sem dor, sem anestesia? Sem contraste, sem agulha, tão simpático, afetuoso, enfim, espero ter passado a experiência, né, com 41 anos de formada, né, não é uma experiência que, sem dúvida nenhuma, traz muitas alegrias, sem dúvida, Mauro, traz muitas... E vai ensinando a gente, com o passar do tempo, que ensinar é muito bom, né? Ontem eu conversava com um grande professor da Escola Paulista, que você sabe o quanto eu adoro a escola que me recebeu, né? Onde eu fiz meu doutorado. E eu conversava com um grande professor, que não foi meu professor, que é de outra especialidade, o professor Rui Maciel, e nós dizíamos juntos num jantar em que estávamos ontem, assim, o quanto nós aprendemos nessa relação bionívoca com aluno, com gente jovem, Mauro, o quanto isso nos ensinou e o quanto essa vivência dos últimos anos também nos ensinou, porque quantas vezes nós precisamos tranquilizar essas pessoas, não é verdade? Dar a elas a certeza de que elas eram capazes de enfrentar aquela situação, porque era muito difícil, se era difícil para nós, imagina para um recém-formado. Exatamente. Se vendo diante de um tamanho de desafio desse, né? Então, isso foi muito bom. Também nós aprendemos mais do que ensinamos, eu acho. Margarete, muito obrigado por ter vindo aqui do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, participar desse nosso primeiro episódio. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. E agradeço você também pela atenção nesse nosso primeiro episódio. E fique atento, vem muito mais gente sendo escaneada aqui pelo nosso raio-x. Muito obrigado. Não dói, é muito bom.